Bom, vamos lá então para a aula de hoje, que a gente vai falar sobre a ANOVA, análise de variância, né? É, Nós temos muitos cálculos que a gente faz para a gente fazer, determinar aí essa análise de variância, tá, gente? Mas devido ao nosso tempo, à nossa metodologia que a gente está usando aqui, eu não vou ensinar para vocês a fazer os cálculos numéricos, né? Mas eu vou explicar certinho para vocês como que a gente faz isso no Excel, que é muito provavelmente, se um dia vocês forem precisar disso, vocês vão usar o Excel, né? Ninguém faz cálculo mais disso, a gente usa sempre o Excel. Então eu vou pular a parte dos cálculos e eu vou explicar tudo por meio do Excel para vocês, como que a gente faz a ANOVA, tá? Bom, o que é a ANOVA então? A ANOVA é uma análise de variância. Como diz aí no texto, né, olha, é uma técnica estatística que permite avaliar afirmações sobre as médias de populações. Médias de um estudo que você está fazendo, né? E o objetivo é verificar se existe uma diferença significativa entre essas médias. Veja, não é uma diferença numérica, é uma diferença significativa, né? Então ela faz comparações entre as médias e determina se é um empate técnico ou se há realmente uma diferença entre dois medicamentos, entre a quantidade de glicose no sangue de uma pessoa, de um animal e tudo mais, sabe? Bom, para eu contextualizar isso para vocês, para ficar mais claro assim, para o entendimento, eu vou dar esse exemplo aqui da eleição, que eu acho que ele é bem corriqueiro e comum aí para vocês. Nós temos dois candidatos, o Mário e o Gé, né? O Mário teve 7% da previsão, né, da eleição. 7% achavam que ele ia ganhar. E o Gé, 3% dos entrevistados na pesquisa achavam que ele ia ganhar. Então o Mário teve 7% das intenções de voto e o Gé teve 3% das intenções de voto nesse estudo estatístico aí. A margem de erro dessa pesquisa é de 2% percentuais para mais ou para menos. E a chance do resultado retratar a realidade é de 95%. O que significa dizer que tem uma possibilidade aí de 5% de erro. Entenderam? 95% a chance de dar certo, de retratar a realidade. O que sobra para chegar no 100% é 5%. Então, ainda há uma chance das coisas darem errado, desse estudo não representar a realidade. Essa chance é de 5% apenas. Muito bem. Olhando aí a imagem que eu fiz para vocês, se o Mário tem 7% das intenções de voto, com a margem de erro de 2% percentuais para mais ou para menos, 7 mais 2 vai para 9, 7 menos 2 vai para 5. Então, teoricamente, a gente pode dizer que o Mário ele pode ter de 5 a 9% das intenções de voto. Certo? O Gé, ele teve na pesquisa 3% das intenções de voto. Pela margem de erro, 3 mais 2 vai dar 5, 3 menos 2 vai dar 1. Então, teoricamente, o Gé ele pode ter votações que vão desde o 1 até 5% das intenções de voto. Muito bem. Vocês perguntam assim, tem diferença entre esses dois candidatos? Quem será que vai ganhar? Vocês vão falar assim, professor, que pergunta boba. É lógico que o Mário vai ganhar. Olha, tem 7% das intenções de voto, é muito mais do que o Gé. Tudo bem, gente, olhando só o número, tudo bem, é isso mesmo. Só que na estatística, a gente não pode considerar isso, né? Nós temos a variância, nós temos o desvio padrão, nós temos a margem de erro, né? Então, vejam bem,
vai ter um momento lá da pesquisa, considerando a margem de erro, que o Mário vai ter 5% das intenções de voto. E nesse mesmo momento, pode ser que o Gé também, considerando a margem de erro, ele também vai ter 5% das intenções de voto. Então, estatisticamente, a gente fala aqui, ó, que esses dois candidatos, bem aqui nesse ponto, a gente tem um empate técnico. E quando isso acontece, a gente não pode falar que o Mário vai ganhar. A gente não pode falar que o Gé vai perder. Porque nós temos aí possibilidades estatísticas, remota talvez, mas a gente tem possibilidade estatística de que esse resultado dê empate. Então, estatisticamente, a gente não pode falar que é vitória de um ou de outro. Por isso que vocês ouvem lá o William Bonner no Jornal Nacional falando assim, há um empate técnico entre os dois candidatos. Né? Você olha lá e fala, nossa, mas o outro tem muito mais percentual de intenções de voto, por que dá empate? Por conta da estatística, por conta da variância, por conta do desvio padrão que existe entre os dois candidatos. Né? Bom, se eu tenho um medicamento, se eu tenho uma análise de laboratório, de glicose, quando que eu posso falar assim que, olha, esse medicamento é diferente desse outro medicamento? A taxa de glicose no sangue dessa pessoa é diferente da taxa de glicose do sangue dessa outra pessoa. Quando que a gente pode afirmar isso corretamente? Quando eu fizer uma análise de variância. Porque só olhando as médias 7 e 3, eu não posso chegar a essa conclusão. Né? Por isso que a gente utiliza a análise de variância, não é? Olha um caso aí que eu trouxe para vocês aí, ó, da glicose no sangue, né? Dentro da área de vocês aí. Mediu-se a taxa de glicose em miligrama por 100 ml de sangue em ratos de laboratório, cobaias de laboratório, com 60 dias de idade. Tem 3 casos aí que eles analisaram, né? Num rato, eles removeram a glândula do rato, né? Nós temos o caso de um rato que está normal fisicamente, e nós temos um rato pseudo-operado. O que quer dizer isso? Olha, os médicos eles fizeram uns cortes lá no rato, costuraram de volta, mas não removeram a glândula dele. Fizeram todos os procedimentos como se fossem operar, mas não operaram. Só para eles terem um contraponto no sentido de que, será que o corte deu interferência na taxa de glicose, né? O estresse ali físico sofrido pelo rato na hora do corte, na hora da injeção, na hora de algum procedimento, né? Pode ser que altere também a taxa de glicose no sangue. Então eles fizeram esses 3 casos. Eles pegaram um rato normal, um rato que eles tiraram a glândula dele e um outro rato que eles fizeram o procedimento, mas mantiveram a glândula no mesmo lugar. E daí eles mediram a taxa de glicose em determinados tempos. E os resultados são esses aí. Pergunto para vocês, olha aí, existe diferença entre as médias? Vocês podem falar assim, professor, você é muito louco, professor. É lógico que existe, olha aí os valores. É lógico que o rato operado, a taxa de glicose dele foi bem maior. É lógico que aquele rato pseudo-operado, a taxa de glicose medida dele foi bem menor. É lógico que tem diferença, né? Existe diferença até agora aí, gente, numérica. A gente está vendo aí só uma diferença numérica, mas ela é significativa estatisticamente? Eu posso afirmar com base na estatística, na análise de variância, no desvio padrão, considerando a margem de erro, medindo aquela probabilidade dos resultados serem corretos, eu posso afirmar com certeza que existe a diferença? Eu não tenho como afirmar isso simplesmente olhando a média. Por isso que eu utilizo a ANOVA.
A ANOVA, ela tira, ela resolve, ela responde essa questão. Fazendo a análise da variância, a ANOVA, a gente consegue falar assim, olha, tem diferença do rato operado para o não operado. Não tem diferença do rato operado para o não operado. Então eu consigo, depois de fazer os procedimentos da ANOVA, eu consigo afirmar com certeza estatística se há essa diferença ou não, né? Como que a gente faz isso aqui no Excel? Olha, agora eu vou mostrar para vocês aqui. Aqui estão os meus dados, tá? Esses valores aqui de média, variância, desvio padrão, vocês já sabem calcular tudo isso, né? Muito fácil. E como é que a gente calcula agora a ANOVA aqui no Excel, né? Então a gente faz assim, olha, eu venho aqui em dados, né? Vocês estão vendo ali? Deixa eu melhorar aqui um pouquinho. Aí. Eu venho aqui em dados, análise de dados, ó, tá vendo? Análise de dados, abre essa janelinha aqui pra gente. Eu venho aqui, ó, a nova análise de variância, fator único. Dou OK. Ele abre aqui os procedimentos para mim. Intervalo de entrada, né? Eu clico aqui, ó, vou fazer todo o procedimento de novo para vocês entenderem. Intervalo de entrada. O Excel está perguntando os seus dados. Onde estão os seus dados? Você vai marcar para ele, ó. Você vai falar, Excel, olha, os meus dados estão aqui, ó. São 8 amostras que foram analisadas, né? Do rato operado, pseudo-operado e do normal. Então, eu marquei para o Excel que os meus dados estão aqui. Em forma de coluna. Os rótulos na primeira linha, eu estou falando para o Excel, ó, tá vendo? Aqui o Excel vai fazer a leitura, que aqui é um rótulo, não é número aqui, né? Eu preciso marcar isso, senão o Excel entende que isso aqui é número, né? E não é. Então a primeira linha eu sempre reservo aqui para os rótulos, né? E os números a partir da segunda linha aqui, tá vendo? Muito bem, esse alfa de 0,05 é aquela probabilidade que eu falei para vocês lá, né? Ó, aqui, ó, tá vendo? Chance de retratar a realidade é de 95%. Opa! Deixa eu voltar lá. Opa, deixa eu voltar aqui para eu explicar para vocês. A chance é de 95%, ou seja, 0,95. Né? Isso quer dizer que tem 5% de chance de dar errado, ou seja, 0,05, né? Que é a mesma coisa que 5%. 0,95 é a mesma coisa que 95%, né? Muito bem, vamos lá então, de novo para mostrar para vocês. Dados, análise de dados, ANOVA fator único, marquei aqui aonde estão os valores. Falei, informei que o rótulo está na primeira linha. Alfa de 0,05 é aquilo que eu acabei de mostrar. 5% de chance do resultado dar errado. Né? 5% de chance. Opções de saída. Onde você quer que saia o resultado? Né? Numa nova planilha, numa nova pasta de trabalho. Eu vou colocar para o Excel que eu quero que saia esse resultado, que saia bem aqui, ó. Né? Na linha G2. Então, marquei aqui para ele. Dou OK. Pronto. Tá vendo? Ó? Aqui eu tenho todos os resultados que eu preciso agora para eu completar o meu estudo. Né? Fator crítico. Né? Olha, eu preciso desse valor aqui, vocês vão ver ali na frente. Eu preciso desse valor aqui, que é o F, 6,73. Eu preciso de todos esses valores agora para eu continuar a minha análise lá no exercício, né? Então, agora eu volto para aqui para eu terminar de explicar para vocês. Então, vamos lá. Como que eu faço, então, para calcular se existe aquela diferença entre os valores da glicose no sangue ou não? O primeiro passo é a gente definir as hipóteses. Só tem duas hipóteses. A primeira, que a gente chama de H0, é que não existe diferença,
estatística. E a segunda hipótese, a que a gente chama de H1, é a hipótese de que existe pelo menos uma dos 3 casos ali, pelo menos uma glicose diferente ali naqueles ratos. Então eu tenho esses 2 casos. Não existe diferença e existe pelo menos uma diferença, né? O segundo passo é eu definir o nível de significância do teste. Eu mostrei para vocês lá que a gente está usando 95%, né, do resultado retratar a realidade. Então a gente está usando esse nível de significância aqui. Ou seja, tem 5% de chance das coisas darem errado. Isso aqui é uma porcentagem muito baixa, viu, gente? A maior parte dos artigos científicos que vocês vão estudar aí, eles têm essa probabilidade aqui de 5% de dar errado. Mas pode ser 10%, pode ser 1%, depende do estudo, tá? O mais comum é esse. Muito bem. Daí eu venho, então, aqui, olha, e eu tenho o resultado que estava lá no Excel, ó. 3,47, 6,73. Opa! Deixa eu corrigir aqui. 6,73, 3,47. Então, aquele resultado que saiu lá do Excel, olha, eu trouxe ele aqui para vocês, tá? Muito bem. Então, eu achei o meu F crítico, né? Aqui, olha, no Excel, eu tenho o que a gente chama de F crítico. E eu tenho o meu F. O F crítico e o meu F é o que eu preciso agora para concluir aqui essa minha análise que eu estou fazendo aqui, tá? Bom, bem aqui nessa divisão, olha, gente, esse esqueminha aqui, olha, ele é muito comum do ANOVA. Toda ANOVA, ele tem esse esqueminha aqui, tá? O F crítico vai aqui, né? O 3,47 que a gente achou lá, ó, é esse valor que aparece bem nessa linha aqui, delimitando essas 2 regiões. E daí, olha, por isso que ele é chamado de F crítico, porque ele é o limite, a zona de transição entre uma região e outra. Por isso que ele é crítico, que a gente chama, né? Então, o F crítico está bem aqui. Para cá, eu tenho o que eu chamo de RR, que é região de rejeição do H0. E à direita aqui do F crítico, eu tenho o que eu chamo de RA, que é a região de aceitação do H0. Né? Então, o meu F crítico está aqui, e eu tenho essas 2 regiões. Rejeita o H0, aceita o H0. Bom, o meu F está mostrando ali para vocês, ó, deu 6,73. O F crítico está aqui, o 0 está aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 3,47, 4, 5, 6, e vai embora, é uma reta numérica aqui, né? O meu 6,73, vocês concordam que ele está mais ou menos por aqui, né? Ó, 0, 1, 2, 3, 3,47, 4, 5, 6, 6 e pouquinho. Tá mais ou menos aqui, ó. Não precisa ser certinho. Mas vocês já estão percebendo aí, olha, que o 6,73, ele faz parte da nossa região de rejeição do H0. Então, eu vou rejeitar o H0. Se eu vou rejeitar o H0, se eu estou excluindo o meu H0, olha aqui, ó. Se eu estou excluindo o meu H0, ó, excluir o meu H0. Se eu estou excluindo o meu H0, eu só tenho 2 hipóteses, o H0 e o H1. Se eu estou excluindo, rejeitando o H0, automaticamente eu estou aceitando o meu H1. Né? Eu estou aceitando o meu H1. Então eu venho aqui e coloco o resultado. A conclusão do meu teste da ANOVA
é o seguinte: existe pelo menos uma diferença entre as glicemias. Realmente tem diferença entre essas glicemias aqui, ó, diferenças estatística significativa entre essas glicemias. Eu concluí isso. Tem diferença entre essas glicemias. Bom, acabou a ANOVA. Eu já concluí. Já está concluído aqui, né, gente? Que existe uma diferença, pelo menos uma diferença entre essas glicemias dos ratos aí. Mas, e se eu quiser ir além? E se eu quiser saber aonde que está a diferença? Será que a diferença está entre a glicemia do rato operado e o do pseudo-operado? Ou se está entre o operado e o normal? Ou se a diferença é entre o pseudo-operado e o normal? Aonde que está a diferença? Entre quais deles aqui está a diferença? Para eu determinar especificamente isso, né, que é um nível de detalhe um pouquinho maior ainda aí, daí eu tenho que fazer o que a gente chama de teste de Tukey. Em artigos científicos vocês vão ouvir falar muito sobre isso, né? O mais famoso é o teste de Tukey. Mas existem outros, né? Ó, tem o teste de Duncan, de Sheffé, de Duné, Bonferroni. Tem vários testes, mas o teste de Tukey ele é o mais comum. Ele mostra para vocês exatamente aonde está a diferença. Entre quais ratos ali está a diferença de glicemia, estatisticamente. Né? Então, só que daí é um outro teste, é uma outra análise de dados que você faz no Excel. Eu não vou mostrar aqui porque não há necessidade disso. Eu queria só mostrar para vocês que para a gente definir essa diferença, a gente precisa fazer o teste de Tukey. Né? Se existir diferença, quais das espécies são diferentes? Não precisa fazendo o teste de Tukey, vocês saberão diferenciar. Né? Então a gente sabe que existe a diferença. Fazendo o teste de Tukey, vocês vão saber diferenciar entre quais daqueles 3 casos lá do rato nós temos a diferença estatística entre eles.